Olá, eu sou a professora Natália Saraiva, sou enfermeira, professora do Centro Profissional e Tecnológico Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal da Paraíba. E hoje nós estamos aqui neste momento recebendo a nutricionista, a doutora Fernanda Nascimento, que vai discorrer hoje conosco sobre o seguinte tema: boas práticas de higiene e cuidados na alimentação infantil e ambiente domiciliar. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Nascimento. Muito obrigada. Um prazer estar com vocês. Como disse a doutora Natália, eu sou nutricionista, sou formada com a pós-graduação em Síndrome de Down, TDAH e TEA. Uma pós-graduação na área de alimentação dessas crianças tão especiais, né? Eu tive o privilégio de ter uma filhinha com síndrome de Down que me deu essa oportunidade de conhecer mais nessa área, né? Então, comecei a estudar essa pós-graduação e hoje eu tenho essa especialização. Também atuo na área de boas práticas, né? Já trabalhei na época do estágio na faculdade e hoje em dia também eu ajudo uma instituição filantrópica também na área de alimentação, né? Atendem 100 crianças por dia na hora do lanche, então eu tenho essa prática de verificar, né? As questões de saúde e higiene na cozinha. Então, Perfeito. vamos começar Vamos, fique à vontade. com esse assunto que é muito importante, né? Para todas as casas, né? De todo mundo. Boas práticas de higiene e cuidados na alimentação infantil em ambiente domiciliar, né? O que a gente precisa saber sobre higiene e cuidado na alimentação das nossas crianças, né? Como cuidar. Bem, qualquer criança, por ter a imunidade em desenvolvimento, tem risco aumentado de adquirir infecções. O risco está associado com as características ambientais e devido a hábitos que facilitam a disseminação de doenças, como levar a mão à boca, os objetos na boca, né, o contato interpessoal muito próximo, né, a criança gosta muito de abraçar, de beijar, e beija e abraça o cuidador, e beija e abraça os pais, né, os irmãos, os amiguinhos na escola, né, usam fralda, né, que já é um vetor, né, de contaminação, e tem a imaturidade do sistema imunológico, né, são criancinhas, né, são crianças que estão crescendo ainda estão em amadurecimento, né. Então, entre as doenças mais comuns, a gente sempre encontra, né, resfriados, gripes, às vezes uma pneumonia, né, infecção de ouvido, meningite, diarreia, hepatite viral, tudo isso a gente pega, né, no ar, na contaminação no chão, nos brinquedos, na troca de brinquedos, né, herpes, varicela, escabiose, né, que é a sarna, o piolho, né, muito comum. Então, tudo isso a gente consegue evitar se a gente tiver boas práticas de higiene, né? As medidas de prevenção simples podem ser adotadas para diminuir, né, a transmissão dessas doenças, né? A lavagem de mãos, né, como a doutora Natália já deve ter falado para vocês, que é muito importante, mas também na troca das fraldas também, a limpeza do local onde vai trocar as fraldas, limpeza e desinfecção de todas as áreas contaminadas, né? Práticas de higiene em geral, né? Seja no quarto da criança, no banheiro, na cozinha, onde a criança estiver, o ambiente tem que estar limpo e tem que ser cuidado, né? Para que não corra as contaminações e as suas consequências. Tudo bem? Podemos Tudo continuar? ótimo. Tá, Uhum. pode O continuar. que é uma contaminação, então? Os alimentos, para eles produzirem saúde, né, e não causar doenças, eles devem estar seguros, livres de contaminação, que é uma presença de uma matéria estranha que não pertence ao alimento. Então, tudo que é matéria estranha que não pertence ao alimento, visível ou invisível, é classificado como uma contaminação. Então, a contaminação ela pode ser química, pode ser por, né, agrotóxicos, metais pesados, produtos de limpeza, né, como está aí na apresentação. A gente às vezes compra um alimento que já vem com muito agrotóxico, né? Ou então vem com metais pesados numa panela, né? Quando a gente usa aquela panela velha, ou de repente um plástico, que a gente já sabe que não pode botar comida quente dentro de plástico, porque ele também solta aquela substância tóxica, o BPA. Então, são contaminações químicas, né? Produtos de limpeza, quando a gente não limpa bem um local e coloca a fruta lá dentro, então tá com hipoclorito de sódio ainda, ou ainda tá com um pouco resquício de álcool, né? Se a pessoa passou álcool depois.
Então, se a gente não tiver cuidado, existe essa contaminação química diariamente, não precisa vir de fora, como um agrotóxico. Dentro da nossa própria casa, a gente pode estar contaminando nossos filhos se a gente estiver raspando uma panela, ou se a gente estiver armazenando, né, um ambiente quente, um alimento quente num ambiente plástico, né, ou sujo, né, com resquícios de produto químico, né. A presença física é o caso do caco de vidro, quebrou uma coisa, não, mas dá para continuar usando esse pote mesmo rachado. Não, não dá. Joga fora. Quebrou, joga fora, né? Rachou, joga fora. Fio de cabelo, sempre está com o cabelo preso, né? Porque cabelo cai. Pedra, né? Feijão, é bom catar, né? É bom dar uma olhadinha, mesmo que fale no saquinho que não precisa, mas olha, né? Grãos em geral, né? Às vezes tem pedrinha, essas coisas. Grampo, né? Aqui é difícil um grampo cair, mas pode acontecer. Acho que é grampo de cabelo, não sei também, pode ser grampos, né? Sei lá. Enfim, sujidades, né? Presença física. E biológica, que é causada pela presença de micro-organismos, né? Bactérias, fungos, vírus ou parasitas, né? Os alimentos, em geral, às vezes já tem o próprio micro-organismo dele, né? Que a gente não precisa esperar proliferar para nos contaminar, né? Basta a gente, assim comprar o alimento, a gente fazer a higienização da maneira correta. A contaminação biológica é uma das principais causas, né? É a principal causa das doenças transmitidas por alimentos, né? E elas podem ser fatais. Aqui eu peguei um dado que eu achei muito importante, que ao ano, aproximadamente 420 mil mortes acontecem por conta de doenças transmitidas por alimentos, né? E atinge principalmente crianças com menos de 5 anos de idade, para você ver como é grande a responsabilidade de um cuidador de criança, porque ele pode estar causando uma saúde, né, melhorando a saúde, como também pode estar causando uma doença na criancinha que ele trabalha, se ele não tiver cuidado com a higiene, né? E os pais e os professores, enfim, toda essa rede ao redor da criança é muito responsável pela saúde dela, né? Todos os alimentos possuem uma certa quantidade de bactérias, né? Como eu tinha comentado, já existe uma contaminação de origem dele, né? Vem do supermercado, vem de outro lugar, né? Ele tem uma contaminação, mas é variável dependendo do meio e da forma de produção. Então, eu faço uma papinha. Ela, naquele momento, ela está isenta, porque ela foi fervida a mais de 100 graus, então ela está isenta de bactérias, mas daqui a pouquinho começa a ter, né? Os micro-organismos vão lá. Está esfriando, estou comendo. Está esfriando, eu estou comendo, né? Então, vai aumentando, vão se proliferando. Então, dependendo do meio onde ela tiver, da forma que ela foi produzida, aquela papinha, ela vai ter micro-organismos, né? Aquela fruta amassadinha vai ter micro-organismos, dependendo do jeito onde ela estiver, da forma como ela foi preparada, né? Com um garfo sujo, num prato sujo. Enfim, a gente pode piorar ainda a situação de um alimento que veio de fora, né? Para garantir que essa contaminação não prejudique a saúde, é necessário evitar que os micro-organismos contaminem os outros alimentos, que é a contaminação cruzada. Então, fora não cuidar do alimento, se ainda você bota perto de outro alimento, ele vai haver o cruzamento, né? Ou direto, né? A banana amassada perto de uma maçã que não foi lavada, por exemplo, né? Vamos citar aqui outros alimentos, né, que a gente está preparando, geralmente é na hora da preparação, antes de comer, acaba misturando, sei lá, uma alface que não foi bem lavada com outra comida e acaba se contaminando, né? Ou também indiretamente, quando a gente coloca na geladeira uma panela aberta, uma vasilha aberta com comida, o prato que a criança não comeu, foi direto para a geladeira para esperar ela comer depois, né? Isso não pode acontecer. Acontece essa contaminação no ambiente dentro da geladeira, acontece essa contaminação fora, né? Quando você usa uma faca numa carne e depois vai pegar essa faca e cortar uma fruta, né? Então, é o que a gente vai comentar logo a seguir, que eu já estou adiantando. Então, existem procedimentos técnicos que garantem a produção de uma alimentação segura, livre de contaminação, que promova a saúde das crianças. Ou seja, a adoção de medidas de higiene adequadas e boas práticas em todas as etapas da produção do alimento, desde o recebimento até o consumo. Se eu tenho boas práticas na preparação até o consumo, recebimento, preparação até o consumo, eu vou garantir que essa criança vai ingerir vitaminas e não vão ingerir micro-organismos, né? Então, eu vou estar colaborando para a saúde, promovendo a saúde da criança e não o mal-estar, né? Então, na nossa apresentação aqui, a primeira parte, a gente vai falar sobre a higiene que devemos ter como cuidadores e como cuidadores das crianças, né, sobre nossa responsabilidade naquele momento.
E a contaminação cruzada, né, dos alimentos, né, seja nos equipamentos ou nos utensílios. Na segunda parte, nós abordaremos a manipulação dos alimentos em si, né, o congelamento, o descongelamento, o aquecimento e o oferecimento final, né? Tudo bem? A primeira parte, saúde e higiene pessoal do cuidador. O cuidador ele deve tomar banho diariamente, deve lavar as mãos com frequência, ao chegar ao trabalho, ao preparar os alimentos, antes de preparar os alimentos, antes de alimentar as crianças, antes das próprias refeições, após limpar a criança na troca de fralda, limpeza nasal. Então, é uma higiene frequente, né, das mãos. Ao tocar em objetos sujos ou remover o lixo ou outros resíduos, né, que acontece, a gente está com a criança e, de repente, precisa trocar uma fralda, precisa remover aquele lixo dali, preciso limpar aquele xixi que a criança fez xixi no chão. Então, lavar as mãos. Depois o uso do banheiro, depois a limpeza de algum local. Após tossir, espirrar, assoar no próprio nariz, né? Temos que lavar as mãos. Ao cuidado de ferimentos, temos que lavar as mãos depois. Evitar o uso de maquiagens e perfumes fortes. Retirar adornos como anéis, relógios, brincos e pulseiras e piercings. Esses são outros conselhos também para que a gente não acumule sujeira nas nossas mãos, né? É mais fácil lavar uma mão sem adorno, sem anéis, relógios, né? Do que uma mão cheia de enfeites, né? Ou fazer uma comida com um brinco e de repente cai dentro da panela, já pensou, né? É muito perigoso. Então... Inclusive, nesse aspecto da lavagem das mãos, é importante a gente seguir o passo a passo recomendado pela Anvisa, né, para a gente garantir que realmente toda aquela mão, todas as áreas, porque a gente às vezes, se a gente fizer uma higiene das mãos mal feita, a gente pensa que não, mas ficam algumas áreas em que aquela parte não é higienizada, né? Então a gente precisa fazer uma higiene correta, seguindo passo a passo. E até me recordei aí também quando você falou até da questão do fio do cabelo, o quanto que é importante a gente no preparo dos alimentos utilizar uma touca, né, para evitar que de repente aconteça isso, porque às vezes se torna até impossível, né, da gente controlar, mesmo às vezes com o cabelo preso, mas pode ter fios de cabelo que caiam, ou a pessoa tem um cabelo curto e acha que aí já é suficiente, mas assim, ainda assim pode ter a queda do fio e ser na comida da criança, né, na preparação. É verdade. Outros cuidados pessoais, coloquei conservar as unhas curtas e limpas, né? Então, deixar as unhas grandes de postiça para o final de semana, de repente, porque durante a semana no trabalho, né, é muito complicado mantê-las limpas, né? É muito difícil. Se preferencialmente curtas, seria o ideal mesmo, né? Lavar a cabeça com frequência, escovar bem os cabelos, são atitudes que a gente faz, né? Mas, como diz meu marido, ele tem uma frase que é muito boa, o essencial tem que ser dito, né? Às vezes o essencial tem que ser dito, às vezes a pessoa não tem essa prática de escovar o cabelo, por exemplo, e aí realmente cai mais do que se ela não escovasse, né? Manter os cabelos presos, escovar os dentes, usar avental ou uniforme limpo e de cor clara, porque aí a gente consegue ver onde foi sujo, onde é que está a sujeira, né? Um avental ou uma blusa preta, você não consegue identificar se ela já está suja, se já está na hora de trocar ela, né? Na verdade, trocar todo dia, mas eu digo durante o dia mesmo, né? Durante o dia a gente se suja, né? Então é bom sempre estar com cores claras para a gente transparecer limpeza e ver onde está sujo, né? Manter as unhas das crianças limpas, né? Curtas, né? Quando elas chegarem da escola, lavar as mãozinhas delas, antes das refeições, lavar as mãos, após usar o banheiro, o pinico, lavar as mãos, demais situações onde as mãos estiverem sujas, né? A gente evita muitas bactérias, né? Muitos micro-organismos, evita muitas doenças, né? Como foi citadas aí, se a gente ter a prática de lavar as mãos, inclusive das crianças que botam a mão na boca, que não estão nem aí, né? Não tem noção, né? Elas não têm noção. Então, a gente tem que estar cuidando das mãozinhas delas. Manter o ambiente limpo e os utensílios da refeição sempre higienizados. Atenção para a cadeirinha, bandejas, mesa, prato, talheres e copos. Principalmente os copos de transição e com canudos que acumulam sujeiras. Após a lavagem com sabão,
colocá-los de molho com uma solução de 1 litro de água para uma colher de sopa de hipoclorito de sódio. Ah, que boa, né? Água sanitária. Por 20 minutos. E depois enxaguar bem. Essa é uma prática também muito boa para poder evitar aqueles fungos, né, que ficam acumulados naqueles canudinhos e onde a esponja não alcança. Quando a gente coloca de molho, eles saem e fica mais limpinho, né? Sem os micro-organismos, né? E lembrar sempre de enxaguar bem depois. Contaminação cruzada. A contaminação cruzada ocorre por meio da transferência de micro-organismos de um alimento contaminado, normalmente um cru, para outro alimento já pronto, para o consumo, higienizado, cozido. Geralmente é assim, né? Às vezes, é uma cenoura crua que pegou perto de um alimento que já estava cozido, que já estava pronto, era um alface mal lavado, é uma carne que ficou muito tempo exposta, e aí ficou contaminada, e aí contaminou outra comida que você colocou no mesmo pote. Então, geralmente é um alimento que contamina outro, né? E pode ser forma direta como indireta, né? Como eu já contei. Então, vamos ver o que a gente anda fazendo, né? Cortar um frango cru e utilizar a mesma faca sem lavar direito para fatiar uma carne assada, você vai estar contaminando a carne assada, né? Tocar o rosto, nariz e a boca. E, em seguida, tocar no alimento sem realizar a higiene das mãos, você também vai estar contaminando o alimento. Manipular uma peça de proteína animal em uma tábua e utilizar a mesma tábua sem lavar direito para manipular os vegetais, você também vai estar, né, contaminando os vegetais. Utilizar a pia para descongelar os alimentos e colocar utensílios e equipamentos sujos junto. Às vezes a gente utiliza, né? Coloca ali aquela peça dentro até de um prato, alguma coisa assim, na pia para poder descongelar. Se ela estiver sozinha, né? Tudo bem, mas às vezes aí você começa a jogar potes, né? Que estão sujos. E aí começa a acumular sujeira de potes com a carne descongelando. Imagina a confusão que vai dar ali, né? Você pode achar que lavou direito, mas vai ter resquício de sangue, do frango, da carne, né? Do soro, do queijo misturado com outras coisas. Então, não misturar os alimentos com utensílios sujos, né? Além de contaminar também o alimento, enfim, né? Não ter esse cuidado, né? Na hora de colocar as coisas na pia para descongelar. Armazenar alimentos descobertos nos armários e no chão da geladeira ou freezer. Então, ter esse cuidado, né? Sempre cobrir os alimentos com aquele filme plástico, com a própria tampa, né? Do pote, né? Sempre ter esse cuidado, porque se tiver um pouco aberto, vai ocasionar uma contaminação cruzada. Não, assim, confiem tanto na geladeira, sabe? A geladeira, dentro dela mesmo, ela pode ser um vetor de contaminação. O ar que passa de cima e embaixo, né? Ele é um vetor de contaminação de um alimento para outro se estiver aberto, né? Utilizar uma toalha para secar as mãos e depois utilizá-la para secar equipamentos, utensílios ou pratos. Então, o ideal é ter 2 toalhas, a da mão ou até um papel, é melhor ainda, porque você enxuga com o papel descartável e joga fora, e ter uma toalha para enxugar os seus pratos, né, os copos das crianças, né, porque acaba que a mão, às vezes, está contaminada e você vai passar para o prato, ou o prato também está sujo e você vai passar pela mão, então vira aquela bagunça também de sujeira. São micro-organismos diferentes e você vai estar nessa troca durante o dia, né? Então, sempre separar essas toalhas, ou se puder substituir uma por papel descartável, é melhor ainda. A contaminação cruzada por alérgenos, né? Vamos falar sobre os riscos e prevenção. Diferentemente da intolerância alimentar, caracterizada pela falha do organismo em digerir ou metabolizar determinada substância, né? Eu como uma coisa que não me faz muito bem, eu sou meio intolerante, né? Eu não consigo digerir muito bem, eu fico mal, eu tenho que tomar um remedinho, tenho que tomar uma enzima, e aí eu sou intolerante. Mas a alergia alimentar, ela produz no sistema imune uma resposta exagerada, né, àquele alimento. Então, a pessoa passa mal mesmo, a criança passa mal, a criança sofre com aquilo, né? Então, realmente, ela não pode ter contato com aquele alimento. E aqui um dos exemplos mais clássicos é o leite, são os ovos, o glúten, e eu coloquei aqui o amendoins, né? Às vezes também acontece da criança ter essa alergia, né? Então, tem que ter muito cuidado.
Assim que confirmada a alergia, é necessário excluir o alimento da dieta e os produtos alimentares que possam conter o alérgeno na composição. Então, sempre está verificando, isso daqui ela não pode amendoim, então não posso dar paçoquita, não posso dar um pé de moleque, né, um bolo com amendoim, não posso oferecer, ela não pode amendoim, né? Na verdade, eu não posso nem ter comido antes de entrar na casa dessa pessoa, ou cuidar dessa criança no hospital, não sei onde vai ser o cuidado de vocês, mas independente do local onde vocês estiverem, né, principalmente, acho que é a domicílio, né, vocês têm que ter esse cuidado. Se a criança não pode glúten, você não pode ter comido um pãozinho na parada, né, antes de chegar em casa, ou vindo, né, no seu veículo, ou no ônibus, ou onde você estiver vindo, você não pode estar comendo um pão, você não pode estar comendo nada que tenha o glúten, um bolo, né, o trigo, né, se ela também tem alergia a amendoim, você também não pode estar vindo comer uma paçoquita, né, você não pode estar com esse contato, porque por mais que você chegue e lave muito bem, às vezes na sua roupa, às vezes no seu queixo, no seu abraço, no seu cabelo. Então, evitar que naquele dia, quando você for ter contato com aquela criança, você se cuide muito bem antes de sair de casa. Comeu em casa e pronto. Agora, chegar do trabalho, no trabalho, né, com aquele resquício, é muito perigoso, principalmente que o glúten, ele demora em torno de 12 horas para sair do ambiente, ele é fino, né, então tem que ter esse cuidado, de não consumi-lo próximo ao cuidado da criança, né, então nem trazer para dentro de casa, né, da casa onde vocês forem ajudar, né, então, consequentemente, também é preciso redobrar atenção quanto ao risco da contaminação cruzada, né, a gente tem cuidado de não consumir esse alimento próximo à criança e também de não, né, colocá-lo no ambiente da casa mesmo, né, junto com os outros alimentos dela, né? Como é que a gente vai fazer isso? Aqui eu coloquei uma situação. Imagine que você está fazendo um omelete, né? E está batendo um bolo junto. Você pode, a gente está instalando os ovos, estou batendo um bolo. Vou fazer um omelete da fulaninha, né? Que eu estou cuidando, estou fazendo aqui um omeletezinho dela para ela lanchar, para ela tomar o café da manhã. Aí eu peguei aquela colher da farinha do bolo, que está seca, que eu só usei para medir as colheres, né? Está limpa aqui, vou mexer aqui o omelete. Pronto, já era. Você contaminou o glúten no omelete, né? Então, parece uma quantidade mínima, né? Como eu escrevi aí, mas pode desencadear reações, né? Alérgicas, né? Até, sei lá, se não fosse um omelete, se fosse uma panqueca de banana com aveia e ela não pode o ovo, você estava batendo o bolo com a colher né, que tem resquício de ovo, sacode, passa só uma aguinha e mistura ali, né? Acontece, né? Da pessoa às vezes está aproveitando aquele material, aquele instrumento, né? E não pode, né? A gente tem que separar. A criança tem alergia, eu não posso estar fazendo um prato que ela não pode perto do prato que ela pode, né? Porque vai acontecer essa contaminação cruzada, mesmo você não vendo, mas o germezinho vai pular ali, o alimento vai voar ali, vai contaminar, né? E pode vir até a óbito, né? Pode ter casos sérios, né, com relação a isso. E no caso das panelas, por exemplo, pode utilizar uma panela para cozinhar alimentos que tenham com a substância alergênica e depois utilizar para... Eu não vou dizer que não pode, porque às vezes a pessoa só tem aquela panela, né? Para determinado fim. Mas o ideal é que não use a mesma. O ideal é que separe, porque fica mais fácil, né? A gente separando. Essas são as panelas e os pratos que eu vou usar para fazer a comida dessa menininha ou desse menininho, é o melhor, né? Para a gente não ter esse problema de contaminação cruzada. Liquidificador, Sim, que com puder certeza. ser separado, Sim, realizar com a certeza. separação. Uhum. E com Caso não relação... seja possível higienizar bem. Sim, eu tenho uma colega que ela tem um filhinho que eu até acompanhei por um tempo. E o dele é realmente doença celíaca, né? Então não pode nada de glúten. E o que acontecia? Ela não levava muito a sério porque ela achava que o pó do glúten não ia fazer mal. Então comia pão dentro de casa, né? Na mesma mesa que ele ia comer depois, a irmã já tinha comido pão. Comiam pizza junto, mas o prato dele estava separado com cuscuz, por exemplo, mas estava junto. Então, ele sempre estava indo para o hospital.
Todo mês era uma infecção, todo mês uma infecção. Ele, é o sistema imunológico que está baixo. Não, é porque está sendo agredido, né? Então, foi uma sugestão que eu dei para ela. Olha, seu marido e a irmãzinha gostam muito de pão, gostam muito de pizza. Fala para eles comerem na padaria, não traz para dentro de casa, né? Porque realmente dissemina muito fácil o glúten. O glúten, se você usar um liquidificador até para fazer o seu bolo e a sua criança estiver na cozinha, ela vai ser contaminada, porque ele bate e sobe, né? Ele pode ficar num ambiente onde você fez algum preparo de massa durante 12 horas, né? Então, é muito difícil. Realmente, uma criança que tem uma doença celíaca, o ideal mesmo é que a família até seguisse essa dieta, ou se fosse comer, que fosse fora de casa, né? Enquanto os demais, né, alimentos, como o amendoim, os ovos ou qualquer outro, né, castanha, ou seja, o que for que a criança tenha alergia, né, também tem esse cuidado, né, ter as panelas separadas, ter o prato separado, seria o ideal mesmo, né, agora não podendo, uma lavagem muito bem feita, né. Os principais alimentos que causam alergias, então, é o glúten, O glúten, o leite, né, conta da caseína, que, né, para dar também alergia, né, a proteína do leite, a caseína, os ovos, muita gente tem, e amendoim. O que eu tenho visto na prática clínica é que a banana também tá dando ultimamente. Está sendo uma das últimas frutas a ser oferecidas na introdução alimentar. Então, se o bebezinho for pequenininho, 6 meses, 7 meses, se puder oferecer outras frutas e deixar a banana por último, é melhor. Existe um gás que eles colocam na plantação para poder amadurecer rápido, que pode ser um dos possíveis efeitos, né, a alergia na criança. Então, é o que a gente tem visto. Perfeito. Áreas de preparação de alimentos sem o alérgeno e com alérgeno devem ser diferentes, né? Então, eu vou usar essa mesa aqui, essa bancada aqui, essa área para preparar o alimento dele, né? Ou para alimentar a família. Aquela ali é para ele, né? Se conseguir separar, seria ótimo. Os utensílios de preparação devem ser diferentes. De repente, compra cor diferente, né? Das colheres de silicone, das colheres de cabo vermelho ou azul, ou não sei, né? Fica mais fácil, né? Colocar em lugar de armazenagem diferente, né? Os alimentos também. Compra um pote grande, né? De plástico, separa lá os alimentos dele, né? Separa também outro pote organizador para colocar os pratos, e os talheres, né? Acho que fica mais fácil dessa forma. Como evitar que sua criança se contamine com alimentos, superfícies e utensílios, né? Higienizar bem as mãos, como a gente falou, né? Antes e depois de manipular os alimentos. Manipular alimentos de origem diferentes, por exemplo, verduras e carnes em locais separados e horários diferentes. Então, aqui em casa, eu dou um exemplo daqui de casa que a gente faz assim. De manhã, já prepara a carne, porque a carne já foi descongelada na geladeira, né? Durante 12 horas, vai deixando a carne descongelando. Aí de manhã, às vezes ainda está congelada, você bota também, pode colocar, né, na pia para terminar de descongelar. Ela já passou por um tempo já descongelando lentamente, então você depois, ainda está meio congelada, deixa ali um pouco. O problema da carne de descongelar em cima da pia é só se ela ficar muito tempo em temperatura ambiente, porque um alimento frio, ele não pode ficar menos de 10 graus, né? Ou com mais de 10 graus, né? Então, no máximo 10 graus, ele ainda consegue ficar com aquelas bactérias, vamos dizer assim, dormindo, né? Mas acima de 10 graus, as bactérias começam a acordar e começam a se proliferar, né? Então, o ideal é que a gente tire aquela carne, e quando ela, assim que ela descongelar, a gente já começa a preparar, e não deixe ela ficar de 7 horas da manhã até 10 horas, quando eu for cozinhar para o almoço, ela descongelada em cima da pia, né? Então, por exemplo, aqui em casa, a gente descongela a carne, o frango, né, a proteína que for fazer, e já prepara na primeira hora, de 8 às 9 horas, já existe aquela preparação. Tempera, cozinha, né, tempera e prepara. Ou na noite anterior, se quiser já deixar temperado na geladeira para ficar mais gostoso, né, depende da preparação que você for fazer. Enfim, você faz no primeiro tempo. Pronto, limpou toda a bancada da pia, bem direitinho, né? Passou aquele sabãozinho bem bonitinho. Se quiser passar um hipoclorito de sódio, se ficou, né? Aquela sujeira maior, deixar um tempo lá, 15 minutos, como eu falei, 15 a 20 minutos aí. Tirou, deixou limpinho. Agora pronto, vou cortar as verduras, vou fazer a salada, né? Vou refogar o arroz, vou bater o alho, né?
Então, fica mais fácil de você evitar contaminações, né, de carne com verdura. Ou, ao contrário também, vou fazer logo as verduras, cozinho logo no vapor, boto na geladeira, que eu gosto na salada gelada, e depois vou fazer a carne, né? Também dá certo, né? Contanto que seja em horários diferentes, você fica mais tranquila, né? De não estar contaminando carne com verdura. Higienizar todos os utensílios, né? Faca, tábua, bancadas, entre as diferentes tarefas, né? Como eu falei, né? Utilizar utensílios separados para cada alimento, cru e cozido, né? Essa daqui é uma tábua para os alimentos crus, essa aqui é a tábua para os alimentos cozidos, que eu vou cortar, desossar o frango cozido, vou, né, desfiar o frango, vou cortar em bife aqui a carne que eu já cozinhei, né? Bom, é bom sempre separar. Higienizar a faca usada para cortar carne crua antes de picar a salada ou a carne já cozida, né? Um exemplo, né? Às vezes não tem várias facas, né? Às vezes você bota todas as facas dentro da gaveta, mas se você higienizar bem, não tem problema, né? Organizar o refrigerador. Dispor sempre os alimentos prontos e já higienizados nas prateleiras superiores, assim como frutas e saladas. E os crus e que ainda vão ser preparados nas últimas prateleiras. Por quê? Você não quer que a sua carne fique descongelando, pingando, né, sangue em cima dos seus morangos embaixo, né? Em cima da sua maçã, em cima das outras frutas, né? Por mais que seja tudo fechado, mas a gente não quer que um pingue em cima do outro, né? Que não haja essa contaminação. Então, sempre colocar as coisas frescas, já lavadas em cima, e as coisas que ainda vão ser preparadas, né? A carne que você botou para descongelar lá embaixo. As laranjas que eu comprei no supermercado, que eu não quero botar lá fora porque mofa rápido, vou botar dentro de um saco lá embaixo. As cenouras que eu não lavei ainda, que vier do supermercado, a mandioca, a cebola que eu vou querer botar na geladeira para eu não chorar. Enfim, você vai botar lá embaixo da geladeira, não vai botar em cima, para a gente poder separar o que está mais ou menos sujo, o que ainda está em processo de preparação, para os que já estão preparados, né? Utilizar álcool 70% para limpar os objetos, mesas, bandejas, a cadeirinha de alimentação, assegurando a eliminação eficaz dos micro-organismos. Utilize um pano limpo específico para cada ambiente, evitando a transferência de sujeira. Eu vou limpar aqui a cozinha com esse pano, não vou usar esse mesmo pano para limpar o quarto da fulaninha, né? Não vou né, transferir uma sujeira de um local para o outro, né? É a melhor prática, porque as crianças elas brincam no chão, né? Manter os ambientes da casa sem umidade para prevenir a proliferação de germes. Então, às vezes, você passa um pano no banheiro, aí esse mesmo paninho do banheiro você vai passar no quarto da criança. E aí fica aquela coisa úmida e suja, né? Você acha que limpou só a sujeira visível, mas os germes ficaram todos ali, né? Troca a água dos baldes a cada limpeza, né? Então, limpei, né, tudo aqui com balde, vou limpar de tarde de novo, né? Vai ser com outra água, né? Outra água no balde, não vai ser a mesma água, né? E, né, com nova solução para higienizar cada cômodo, né? Para evitar a disseminação dos contaminantes. Lembre-se que a gente não vê os germes, mas eles sempre estão lá. Durante a limpeza úmida com pano, certifique de secar a superfície posteriormente, né? É aquilo, né? Evitar a umidade. O germe adora um ambiente, né? Quentinho e úmido, né? Então, sempre limpar, certificar de secar. Mesmo porque se deixar molhado também a criança pode escorregar, cair, né? Então, é acidente doméstico. Dê preferência à limpeza realizada com produtos de limpeza dentro de pulverizadores. Isso por quê? Porque às vezes a gente passa um pano, acha que está passando um pano direitinho na mesa toda onde ela vai comer, mas às vezes nos cantos não passou, né? Quando você usa aquele pulverizador, você garante que o álcool, né, que a solução atingiu todo o local, né? A bandejinha, todo o local, né? Atinge, né? Isso é uma dica, né? Facilita, né? Para atingir todos os locais de difícil acesso, os cantinhos, né? De uma bandeja, da cadeirinha, da criança, né? Às vezes só um pano por fora não limpa direito. Agora com o pulverizador você consegue atingir as dobrinhas dos braços, né? Fica tudo limpinho. Mantenha o ambiente organizado para facilitar a limpeza e assim reduzir o acúmulo de sujeira. Então, brinquedos espalhados, pega a sua criança e fala assim, vamos guardar com a tia, vamos guardar os brinquedos, porque se ela ficar deixando aqueles brinquedos soltos, você não vai conseguir limpar direito o local onde ela brinca e, consequentemente, aqueles brinquedos daqui a pouco estão trazendo germes, doença para ela, né? Superfícies limpas e organizadas contribuem para um ambiente saudável e previnem a contaminação. Agora, a segunda parte, vamos falar sobre o congelamento, descongelamento, aquecimento dos alimentos, né?
Além de reduzir o desperdício, o congelamento traz praticidade e conveniência no nosso cotidiano, né? Ao congelar, é possível preparar as refeições com antecedência e tê-las prontas quando você precisar. Então, é bom congelar? É ótimo, facilita a nossa vida, né? E se congelar de maneira certa, você não traz doença para o seu lar, para a escola ou onde vocês forem trabalhar, né? Então, lavar muito bem as frutas e vegetais é tão importante quanto a inspeção visual. Às vezes você olha, tá bonita a fruta, tá, a maçã, não tem nada não com essa maçã, mas você tem que lavar, né? Ela tá, tem micróbio ali, né? Então, lavando, tira as bactérias, né? O freezer não mata todas as bactérias, portanto, a higienização adequada dos alimentos antes de congelar é essencial para a saúde. Aqui falando sobre congelamento, né? A gente não vai congelar a maçã, né? Mas se for congelar também não tem problema, né? Tem que ser lavado. E aí a solução do hipoclorito de sódio para 1 litro de água, igual como foi falado para os copinhos com canudo, é a mesma solução, né? Você vai colocar durante de 15 a 20 minutos nessa solução de 1 litro para 1 colher de sopa, né? Para poder matar esses germes das verduras. Ou, se você também preferir, tem a possibilidade de você usar o vinagre. O vinagre, numa quantidade maior, você consegue também matar as bactérias, né? É só você colocar uma proporção de 1 litro para 1 xícara de vinagre. Aí você consegue também entender o que o hipoclorito também consegue. Após esse período de imersão, faz enxágua? Sim, com certeza. Sim. Tanto para o vinagre quanto para o Tanto, hipoclorito. sim, tanto para um quanto para outro. Certificar que está saindo todos os germes ali, né? Que nada vai ficar. Nos casos dos vegetais, antes de congelar, evitar o branqueá-los, né? Essa técnica, ela faz com que você mantenha as propriedades do alimento, né? Então, um alimento que, por exemplo, um brócolis que tem vitamina C, você, ao dar só um sustinho nele na água quente, depois jogar água fria nele, né? Um sustinho da água fria, né? Você dá uma fervidinha rápida e escorre, joga uma água gelada, pronto. Ele vai manter as propriedades dele. Ele não vai, você não vai congelá-lo sem as vitaminas, né? Então, ajuda a manter a crocância e ajuda a manter todas as enzimas, vitaminas, né? Que esses alimentos possuem, né? Então, os vegetais, eles são melhor conservados dessa forma no congelamento. Cenoura, brócolis, chuchu, né? São exemplos, né, de vegetais que a gente pode estar fazendo isso, até picar, fazer uma fervura rápida, joga uma água gelada com gelo depois, né? Escorre, joga aquela água gelada e congela, você já fica com aquilo picadinho para fazer uma sopa, para fazer um refogado de verduras, né? Então, facilita o dia a dia, né? Eles já estão semi-prontos, né? Quando você for comer. E não precisa estar comprando o tempo todo no supermercado, né? Assim, facilita a vida da mãe também. Armazenamento separado, né? É melhor reservar um local para carnes, peixes e aves do que ficar misturando, né? Esse pote é de quê? Abre a carne, aqui é a verdura. Não, tenta separar um cantinho no congelador, de repente os potes de uma cor para as verduras e outros potes de outra cor para as carnes, ou então as carnes, melhor ainda, de vidro, né? É melhor para você não ter essa troca, né, de contaminação também, né? Você evita a contaminação cruzada de proteína com verdura até no congelamento, né? Se você separar os potes e o local também. E o descongelamento lento é na geladeira, como eu falei, né? Cerca de 12 horas, dependendo do tamanho da peça. Às vezes demora até um pouquinho mais, né? Eu vou comer um frango amanhã, já às 5 horas da tarde já bota na geladeira, né? Dependendo da potência da sua geladeira, né? Porque se você for botar meia-noite, quando der 7 horas, talvez ainda esteja duro, né? Enfim, né? Em torno de 12 horas para poder ir descongelando devagar, que aí você mantém a qualidade também do alimento. Não só o risco de contaminação, mas também o sabor da carne, a textura do frango também muda se você dá um choque térmico nele, né? Eu vou fazer um frango 10 horas da manhã para meio-dia tá pronto. Aí você bota ele dentro da água quente. Não fica a mesma coisa de que você tivesse descongelado por mais tempo, né? Então, ele vai evitar com que você
perca também a qualidade da sua carne, né, do alimento. Aqui tem alguns alimentos que não são bons para congelar, né, porque vai ficar difícil de usar depois. Aí, um exemplo, a maionese, né, ela vai quebrar, ela não vai manter a consistência dela. A gelatina também vai perder a consistência. Clara e neve também nunca vi ninguém congelando, né? Enfim, aqui são exemplos. Batatas cozidas, né, não vai ficar com consistência cremosa depois. Pudim cremoso, creme de leite também não dá certo. O curau, né, que é a canjica nossa aí do Nordeste também, não vai dar certo. Então, é bom se atentar que às vezes a gente tenta congelar uma coisa, mas não vai dar certo. A folha crua, né, de salada também, né, vai murchar. Evitar recongelamento. O recongelamento, às vezes a gente fica tentado a recongelar, né? Eu descongelei essa verdura, descongelei essa carne, mas ela não comeu toda. Não tem como, é melhor comer toda do que você congelar novamente. Você está produzindo mais bactéria ali, porque quando você descongela, as bactérias vêm. Mas vem e você come logo. Agora, você vai botar ela no processo de congelamento de novo, a bactéria, até ela ser congelada de novo, ela está se proliferando. Então, quando você for descongelar, ela vai estar com o dobro de bactéria do que ela tinha, entendeu? Você descongelou, comeu. Se não comeu, ela vai criar mais bactéria e você vai congelar e descongelar com mais bactéria. Então, é o maior risco de você ter um problema intestinal grave, né? Então, para a segurança alimentar, é melhor você não recongelar os alimentos. Descongelou, comeu. Então, por isso é bom até congelar em porções menores, para não haver desperdício, né? Descongelar só o que for necessário. Não recongelar o que sobrar, né? Preserva a qualidade e evita problemas de saúde. E o aquecimento do alimento. Aqui a gente colocou um termômetro para vocês terem uma ideia de que os germes, eles gostam dessa temperatura aqui, ó. É a zona de perigo. Menos de 60 graus, que é a temperatura ideal que a gente vai comer, só que o que acontece? A gente cozinha o alimento, ele ficou bem quente, né? 100 graus, né? É aquela temperatura máxima que o alimento vai cozinhar, depois a gente vai comer. Só que a gente não come nem a 60 graus, a gente não come nem a 100 nem a 60. A gente vai comer, o alimento está a 35, né, graus, mais ou menos, é o que a gente suporta comer. Então, é naquele momento que a gente come, e não vai deixar aquele alimento de 40 graus, 50 graus, olha aqui, ó, entre 40, 50 e 60 graus é onde tem maior germe. Bastante tempo fora da panela ou da geladeira, né? A gente tem que manter o alimento acima de 60 graus para ele não ter muitas bactérias, né, muitos micro-organismos, né, proliferando, e abaixo de 5 graus, né, 10 graus, 5 graus, para que não tenha tanto bactéria proliferando, né? Então, fazer a comida da criança e deixar em cima da mesa, ou fazer a comida e deixar em cima do fogão, não é uma boa ideia. Por quê? Porque ela vai ficar muito tempo ali. O alimento de 60 graus, ele aguenta 2 horas. Então, você acabou de fazer a comida, ela esfriou para você comer. Até 2 horas, o alimento ele não vai estragar, porque não vai ter aquela quantidade de germes suficientes para poder estragar o alimento ou fazer você passar mal. Porém, se ele ficar mais de 2 horas, ele vai ficar num nível de 30 graus, né? Aquele nível de 30, 40 graus ali que vai haver a proliferação, né? Então, pode dar uma infecção intestinal grave, né? Principalmente na criança, né? Que é mais frágil que nós. Então, o ideal mesmo é que depois de fazer a comida, imediatamente já coma. E depois que comerem, já guardar dentro da geladeira. Tá quente. Não tem problema guardar quente, né? O ideal é que se guarde quente mesmo. Vai guardar pelando. Você pode esperar chegar uns 60 graus e guardar. Mas não espera ficar frio para guardar na geladeira, porque você está deixando criar bactérias. E muitas vezes o alimento ele deteriora e você vê, né? É um pão que está um mofo, né? É uma laranja que você vê o mofo, é uma comida, um feijão que ficou meio azedo, está estragado, está cheiro. Mas muitas vezes você não vê, né? A bactéria está lá e você não vê nada no alimento. O ovo estava igual, o feijão estava igual, o macarrão estava igual, né? Assim, do jeito que eu sempre como é que eu passei mal? Porque não deu para ver a deteriorização, porque não houve a deteriorização. Houve a proliferação sem deteriorização. Então, pode acontecer isso, né? E a gente é muito surpreendido.
que às vezes a pessoa nem percebe que o alimento estava estragado e estava. Por quê? Porque ficou muito tempo fora, né, nessa zona de perigo aí, fora da zona de segurança, né, como mostra o termômetro, né. Então, o cuidador tem que estar atento para não deixar o alimento exposto muito tempo sem a devida atenção, né. Quanto mais tempo o alimento estiver exposto, maior será a probabilidade de multiplicação microbiana. E, finalmente, oferecer o alimento. A gente oferece o alimento de forma calma, tranquila, feliz, porque é um momento de alegria, né? Deve ser um momento de alegria, né? De saciar a fome, né? Então, tem que né, transformar esse momento num lugar alegre, feliz, sem tensão, sem preocupação da criança ter que comer rápido, né? Colocar ela sentada numa cadeirinha que ela possa encostar o pé, né? Que ela não fique com o pezinho pendurado, porque isso ajuda também a ela a mastigar melhor quando ela está com o pezinho firme, né? Assim, em algum apoio, né? Ter cuidado com vasilhas de vidro perto nesse exemplo aí da Maria Isabel, minha filhinha. Ter vasilha de vidro perto da mesa, porque aí, ó, chama atenção, ela subiu, quis comer, bolo, essas coisas você deixar muito fácil para a criança olhar e ter curiosidade, né? Ela só tem 2 anos, mas uma criança de 3, 4, 5, né, tem até altura, né, para puxar, pegar, e às vezes está quente, né? O ambiente da cozinha é muito perigoso, então ter cuidado para a criança não estar invadindo ali a cozinha, principalmente num local onde tenha vidro, né, utensílios cortantes, né, então tenha muito cuidado. Colocar, né, uma mesa com pratinhos que não quebrem, né, que não tem essa preocupação da criança puxar e quebrar, sem facas perto, né, nesse exemplo aí não tem nem faca, aí só tem colheres, né, que eu tô vendo aí, né, numa cadeira proporcional, sem ser essa cadeira dessa menina que tá enorme. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado, e estamos aqui para dúvidas. Perfeito, doutora Fernanda. Você trouxe muitas informações, né, valiosas, algumas que a gente até às vezes se esquece mesmo, né, no nosso dia a dia, e a gente vê o quanto que é importante, né, para a segurança alimentar, para a alimentação ser preparada. Além de ter que ser uma alimentação, a gente fala tanto da alimentação saudável, nutritiva, saborosa, mas também ser uma alimentação segura, né? De fato, que tenha, siga, né, as recomendações, as boas práticas de segurança. Sim. Uma dúvida que eu Esqueci fiquei, até o último slide. uma dúvida, porque a gente se prendeu ali naquelas crianças tão lindas. Uma Obrigada. dúvida com relação ao tempo de congelamento. É muito comum muitas famílias optarem por, principalmente quando são bebês, realizar, preparar as refeições dos bebês, as comidinhas, e optar por congelá-las. Às vezes até naqueles recipientes de plástico que tem uma parte de silicone para facilitar a remoção, depois leva para um saco hermético, né? Mas aí é o tempo, existe um tempo de conservação, um tempo de validade, né, daquele alimento Sim. congelado. Sim. Com segurança, 1 mês. Com segurança, você consegue congelar o alimento e ele está pronto para consumo ainda, sem contaminação, com até 30 dias. Certificando-se direitinho que o seu freezer, né, o seu congelador está pelo menos menos 15 graus, né? Então, se ele estiver a menos 15 graus, né, está numa potência boa, funcionando direitinho, então você pode garantir essa comida congelada por 30 dias. E aí seria o ideal colocar o dia que foi preparado. Sim, muito importante a gente colocar numa etiquetinha, né, uma fita crepe, escrever a data que você fez e conta mais 3 meses, ou 1 mês, né, 30 dias, né, e bota a data, né, para você saber até que data você pode comer. Então, se eu fiz dia 1º de novembro, eu posso comer até dia 1º de dezembro, né? Escreve lá a data, né? Que foi feito e a data DP, né? Data de preparação e a data de comer, DC. Se for em algum ambiente que esse congelador consiga temperaturas ainda mais baixas,
Tem uma Aí, possibilidade de aumentar esse tempo de validade, de repente, alguma escola, algum ambiente que tem, né, um sim, congelador. sim. Quando é um profissional, né, aqueles industriais, né, de Uhum. congelamento mais forte, mais potente, se chegar a menos 18 graus, você consegue manter esse alimento até 3 meses, né? Até 90 dias, com menos Tem até 18 muitas graus. famílias que fazem até essa opção de comprar as comidas já congeladas, né? Isso tem empresas que vendem essas comidas, então, Aí segue de acordo com o fabricante, né? Aí é mais fácil, ela só olha o que está escrito. olha o que já está lá, né, a data É, da é. validade. Aí ela não faz cálculo. Ah, ótimo, perfeito.